Amém, vamos lá, vamos começar. 16 de maio de 2021, nosso tema anual da congregação Sal da Terra, Taguatinga, siga-me, vamos caminhar junto. E acho que não tem nada melhor do que a gente falar o nosso tema de hoje, né? Unidade. Então, se a gente junta a unidade é porque está junto, não tem como estar separado. Você vai juntar para estar caminhando junto. Isso fala muito a respeito do que a gente vai falar um pouco hoje, né? E o nosso tema de maio, ele fala sendo igreja. Então, o Tiago falou oração, a gente teve o Dia das Mães, hoje a gente vai falar sobre unidade. E queria partilhar com os irmãos, né, um texto que está em Atos, capítulo 2, versículo 42, 44 e 45. Aqui vai falar um pouquinho como que os irmãos, né, da igreja primitiva eles viviam. Então a gente vai falar um pouquinho esse mês sobre essas características, tanto que hoje nós vamos falar sobre a unidade. O texto fala o seguinte: eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Amém, irmãos? A gente vê, né, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê que eles se reuniam nos pátios dos templos, nas casas, nas praças, então eles ficavam sempre reunidos, né? Eles tinham essa necessidade e vontade de estarem juntos, né? E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso. O que motivava, o que levava a essa unidade e o que a gente pode colher de frutos disso, o que a gente pode absorver para a nossa igreja contemporânea, que é a nossa igreja hoje atual, pautada em cima daqueles ensinos que a igreja primitiva trazia para a gente. Então a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né? Que esses irmãos, eles ficavam alegres uns com os outros. Irmãos, isso é uma maravilha. Eu fiquei contemplando assim, pensando, né? Quando eu comecei a ler, ficavam alegres. E tentei imaginar e mensurar. Eu falei, nossa, como é que nossa alegria é rasa, né? Quando nós reunimos num churrasco aqui com um pouco de gente, nós já ficávamos na alegria só. E aí você imagina aquele povo naquele tempo, eles reunindo com alegria. Como é que devia ser, né? Assim, a alegria de estar com o irmão, de poder partilhar do evangelho com o irmão, de poder cumprir o propósito que Jesus tinha na vida deles, né? E aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, né? E aí vem a segunda parte aqui que fala o seguinte: companheirismo íntimo. Eles eram irmãos de viver e partilhar intimidades. Estavam bem próximos uns com os outros, estavam dentro da casa um dos outros. A gente, Sal da Terra, aqui em Taguatinga, a gente tem uma característica de ser uma igreja de falar, não, aqui o povo é bom de comunhão. E realmente a gente tenta, a gente caminha nessa direção. Mas quando a gente vê em algumas situações nas quais o nosso relacionamento eles se tornam rasos, a gente vê que falta profundidade ainda em nossas relações. Intimidade vai falar muito sobre isso. E aí eu até fiz uma perguntinha aqui, né? Quantas pessoas que convivem na sua casa, que caminham como irmão, como igreja, que conhecem as suas mazelas das suas intimidades? Na anterior, né, que a gente falava sobre alegria, né? Você se alegra com o irmão que vai na sua casa? Você se alegra com ele presente na sua vida? Então são algumas perguntas que a gente faz que dentro da igreja primitiva, das ações deles, falam muito do que nós precisamos viver hoje. E aí vem a pergunta, as nossas mazelas, as nossas intimidades. Irmãos, a gente precisa aprofundar nas relações. Aí foi a primeira coisa que veio assim, um start. É necessário. Não tem como eu caminhar em intimidade com meu irmão e falar que nós somos íntimos, que nós somos íntimos em profundidade como igreja, irmão de caminhada, se ele não sabe quais são minhas limitações, meus pecados e minhas dificuldades.
Isso é possível se a gente se aproximar junto, unido no mesmo propósito. Um vai suportando o outro em amor. Amém? Sentia um amor fraternal um pelos outros. O que seria isso? Eu creio que a grande maioria aí tem parente, tem parentela. Imagina você ter um irmão de sangue, um parente de sangue. Você tem aquele amor fraternal por ele, que você faz todas as coisas sem medir esforços. Aquele o qual te liga 3, 4 horas da manhã, pode ser a hora que for, que você larga tudo e vai, você nem quer saber se está fazendo frio, como é que está, se está chovendo. Mas é porque é teu irmão que ligou, é um parente, fala, não, é meu tio, é minha mãe, é meu pai. Esse amor fraternal, na igreja primitiva eles tinham. Então eles encarnavam essa relação como se fosse um irmão de sangue. E eu trouxe justamente esse exemplo para a gente avaliar as nossas relações como igreja, comunidade. Será que a gente está tendo, olhando o nosso irmão, vivendo uma relação fraternal? Ou ela está sendo uma relação superficial? Hoje vai ser uma noite justamente para a gente avaliar os nossos conceitos, os nossos valores, aquilo que a gente está vivendo como igreja. Porque às vezes a gente vai na nossa caminhada, no nosso desenrolar aí da nossa vida, né, do nosso id, e às vezes a gente vai se perdendo um pouco nesses conceitos e valores. Então é bom a gente sempre estar relembrando. E aí fica a pergunta, será que a gente está olhando para o nosso irmão realmente como irmão ou apenas como um conhecido? Então eles tinham essa característica, amor fraternal. E o último tópico que eu peguei aqui, está disposto a abrir mão das posses para ajudar a necessidade de algum irmão. A igreja primitiva ela tinha essa característica. Algum irmão, quando estava passando por necessidade, um outro pegava, vendia uma posse, ia lá, ajudava a necessidade daquele irmão. Passava um tempo, um outro precisava, um outro vendia uma propriedade, uma posse, uma terra ou algo do tipo para ajudar aquele irmão. Eles viviam em conjunto, no mesmo caminho, na mesma direção. Não que eles vendiam tudo e depositavam dentro de um cofre e falavam, tá aqui, não. Eles iam durante a caminhada, dependendo do que ocorria dentro da necessidade de cada um, uns vendiam para ajudar os outros. É claro que se a gente for analisar hoje, no nosso dia, dentro da nossa comunidade local, porque eu sempre falo, né, que a gente começa primeiro na nossa comunidade local, e isso vai refletindo dentro da nossa comunidade lindeira, próxima, depois vai para a nossa cidade, depois vai para o nosso estado, depois vai para uma nação, tudo é um processo. E aí eu pensando, eu falei, mas às vezes nossa comunidade ela não precisa tanto assim de alguém chegar a tal ponto de vender uma posse para ajudar alguém, mas ela tem que ser enganjada em propósito da necessidade do irmão. De tal maneira que a gente olha falando, o irmão está passando por dificuldade. Qual a dificuldade do irmão? Está acontecendo isso, então vamos lá, vamos ajudar. É a gente não simplesmente olhar e falar, não, vamos orar para Deus enviar alguém na vida dele. Como muitas vezes, às vezes a gente faz na nossa caminhada. Mas a gente entender que é uma responsabilidade nossa. Eu até agradeci aqui, testemunhei no passado uma ajuda que fizeram com a nossa casa, com o irmão da Carol que estava passando por uma dificuldade. E foi algo dentro de uma emergência, algo dentro de uma semana, do dia para a noite, precisava ter um custo alto financeiro para fazer uma internação, um tratamento ou algo do tipo. E os irmãos da igreja se levantaram dentro daquilo que era possível de cada um e nos ajudaram. E eu agradeci. E ao mesmo tempo eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, a gente ainda está nesse compromisso, a gente ainda entende, mas que a gente seja mais profundo. Porque às vezes a gente fica esperando o acenar de socorro, né? Meio que falar assim, agora está em vermelho, está totalmente aqui no limite. Mas nem todos têm essa liberdade, nem todos têm essa disposição, às vezes, de expor a sua intimidade e falar da necessidade que está passando. Então, nessa noite a gente faz um convite para que venha viver essa intimidade, essa unidade em profundidade, de tal maneira que não esconda as suas dificuldades, mas exponha para a gente. Porque se a gente conseguir ter esse amor fraternal, suprir a necessidade, ter esse companheirismo íntimo e se alegrar em ver o irmão, meus irmãos, a gente vai ter uma transformação
de Cristo na nossa vida, na nossa caminhada cristã, de tal maneira que a gente nem imagina. E esse é um dos propósitos do nosso tema deste ano, de caminhar junto. É para que venha ser revelado todas essas coisas aqui necessárias em nossas vidas, e em nosso meio, em nossa congregação. Amém? Vocês creem nessa palavra? Amém. Porque isso mexe com a gente, isso mexe com a nossa estrutura. Isso tira um pouco a gente da nossa zona de conforto. Mas isso é necessário, porque a igreja primitiva, ela cresceu, ela chegou onde chegou, ela alcançou até nós porque eles perseveraram. Eles não desistiram. Em meio às dificuldades, às tribulações, mas eles continuavam num só propósito, que era cumprir o Evangelho de Jesus. E essa é a nossa missão. Pastor Hernandes, Dias Lopes, ele tem um comentário dele que ele disse o seguinte: a igreja primitiva adorava a Deus, amava as pessoas e usavam as coisas. E aí a gente, nessa sociedade onde os valores estão se invertendo a cada vez mais, os valores vão se invertendo, as coisas vão mudando, O eu vai se tornando em primeiro lugar. E ele fala o seguinte: as pessoas estão adorando hoje a si próprias, usando o próximo e amando as coisas. E eu fui analisar de uma forma rápida e vi que realmente a sua grande maioria é. Estamos adorando a nós mesmos, usando o próximo como plataforma e amando as coisas, juntando. É isso. Se a gente for olhar para a nossa sociedade, no fim é isso que está acontecendo. Mas a gente crê que nós, como igrejas, igreja do Senhor, igreja de uma forma geral, igreja do Senhor, a gente pode sim voltar a ter esses princípios que nortearam a igreja primitiva, para viver em unidade e comunhão. E a gente crê que através desses princípios a gente vem a revelar um Cristo verdadeiro. E através dessa revelação, pessoas vão sendo impactadas, pessoas vão sendo transformadas através de nós, através das nossas ações, e a gente crê que isso vai tomando uma proporção maior. E que isso não venha fazer com que a gente venha olhar e falar: não, mas para isso gerar uma transformação macro é impossível, então eu não vou fazer. Não. As coisas começam pequenas. Começa de nós, começa da nossa casa, começa da nossa vida. Então a gente tira, a gente fala: não, a igreja, não, mas minha casa, não. Então começa em você. É na unidade, é em você, no um. Você transforma a sua casa, que transforma a igreja, que a igreja transforma a comunidade, a vizinhança, que transforma o bairro, que transforma uma cidade, e assim vai acontecendo. A gente viu isso muito, no Ministério Sal da Terra. O ministério, quando ele começou, a gente escuta o testemunho local, dos irmãos ali que empreenderam o Ministério Sal da Terra. Eu estava ouvindo essa semana Paulo Júnior falar justamente sobre isso. No início, quando eles formaram a banda, que saíram para tocar, eles falaram: cara, a gente não vai sair para tocar simplesmente por tocar. Se a gente não tiver algo arraigado em nosso coração de transformação de vida das pessoas, por onde a gente passar, a gente fica aqui dentro da igreja. Então eles falaram que teve um chamamento de Deus na vida deles, que eles iam fazer algo além daquela atividade que eles faziam, que aquilo ali tinha que gerar transformação na vida das pessoas. E aí foi quando a Sal da Terra ela já começou a caminhar com um fim social, atrelado às atividades que a igreja tinha. E eles começaram com o ministério de louvor, isso foi crescendo e foi desenvolvendo, de tal forma até que se tornou o Ministério Sal da Terra, e ele já engatou o ministério já no início, já com atividades sociais. E hoje a Sal da Terra, quem vai em Uberlândia sabe a potência que é o Instituto Total hoje. Então ele não começou do nada. Quer dizer, começou pequeno, mas não foi do nada. Teve um chamamento de Deus, teve uma palavra profética.
E é justamente isso que eu creio para a nossa congregação. É isso que eu creio para a nossa comunidade. Que é algo que começa pequeno, mas que é uma semente plantada, que vai gerar frutos, às vezes, nas gerações dos nossos filhos. Mas que a gente vai olhar para trás e falar, a gente caminhou na direção certa, na direção daquilo que Cristo queria. E é isso que eu espero da gente, como congregação e como igreja. Amém, irmãos? E a nossa grande dificuldade, né, de viver tudo isso que a gente citou acima é justamente porque a gente pensa mais no eu e não no nós. E quando a gente vai caminhar na nossa vida cristã, o eu ele é deixado de lado, se a gente não pensar no nós, no coletivo, no plural. Eu estava ensinando a Kylie esses tempos, né, fazer uma tarefa de escola, coisa simples. Alguns dos irmãos aí vão lembrar, outros não vão lembrar, porque eu tive dificuldade de lembrar. Juntar na matemática as unidades, as dezenas e as centenas. É o cubo, né, que eles falam, o cubo numérico. E aí a gente sabe que a gente tem uma unidade junta com a outra unidade, você vai formar 2 unidades. A partir do momento que você junta 10 unidades, você tem uma dezena. Ah não, então agora eu vou juntar 100 unidades. Eu vou ter o quê? Uma centena. Todo mundo lembra disso aí ainda? Amém? Tem pouco tempo. Então a gente tem uma centena. Isso é possível, meus irmãos, a partir do momento em que eu tenho possibilidade de juntar essas unidades. Se eu não juntar essas unidades, eu não consigo chegar num denominador, num resultado, num número. E assim é a nossa vida cristã. Se a gente não entender que a gente precisa do irmão, eu preciso do Tiago, eu preciso da Carol, eu preciso do Kleber, eu preciso do Gustavo, porque eu com ela é 2, com ele é 3, com o outro é 4, é 5. Isso é o corpo, isso é a unidade sendo formada. Então nós nunca vamos ser um corpo de um. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Membros, parte do corpo. A partir do momento que a gente internaliza isso, a gente entende, a gente vê que não tem como a gente caminhar só. Eu sempre brincava e falava, não tem como você seguir uma carreira cristã solo, a não ser dos cantores, né, que canta aí solo, mas ele tem uma estrutura por trás. Mas a caminhada cristã, o seu dia a dia, não é possível você viver na plenitude daquilo que Cristo quer só. É necessário ter o irmão para caminhar junto. E a obra de Deus ela é da mesma forma, né? Ela sempre vai nos chamar por nós, para a gente manifestar o amor dele, né, como igreja. Nós nunca chegaremos nos nós sozinhos. Em Gênesis fala, né, Deus quando vai criar o mundo, ele fala, façamos o homem, né? Mas ele façamos. Ele não fala, eu faço. Façamos. Então, isso já é uma deixa para a gente ver que o nosso individualismo ele só é importante a partir do momento que ele é utilizado no coletivo. Então, que a gente venha ter sempre isso em mente, né? Precisamos romper essas barreiras relacionais para viver o nós. Vamos ler um pouquinho lá em Efésios, o que Paulo nos fala? Efésios 4. Essas barreiras relacionais, muitas vezes, ela impede a gente viver uma plenitude de unidade na nossa igreja. Ela impede a gente viver em comunhão. Efésios 4, versículo 1. Vou começar no 1 aí. A gente vai ler até o 4, depois a gente vai para o 7. Fala o seguinte, aqui fala a unidade da igreja. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andei de modo digno para que com o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportamos uns aos outros em amor. Irmãos, com paciência, humildade, mansidão, suportamos uns aos outros em amor. Olha o desafio nosso aí, para viver em unidade. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. E aí o 7, ele fala algo interessante, que ele fala o seguinte, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amém.
medida repartida por Cristo. É sinal que tem uma parte no Tiago, tem uma parte na Carol, tem uma parte no João, tem uma parte no Aure, tem uma parte em todos. Foi repartido por Cristo. Irmãos, isso vai nos levar ao entendimento do seguinte: nós temos funções e características diferentes. Oh, glória! Deus começou a trazer à luz o entendimento. Quer dizer, então, que o meu pensamento, que eu acho que o irmão está pensando errado, que ele não pensa igual a mim, não é porque ele está errado, é porque nós somos diferentes. Olha, isso vai facilitar as nossas relações, que agora a gente pode viver em unidade mais próxima. Eu não vou falar, não, ele é diferente de mim, ele fica de lá, eu fico de cá, porque nosso pensamento não se alinha. E não vai se alinhar mesmo, porque as pessoas são diferentes. E nós, irmãos, não fomos criados para viver. Vocês creem nisso? Nós fomos criados para conviver. É para viver em comunidade, para vivermos juntos. Isso vai nos apontar para a unidade. E o versículo 7, quando ele fala aqui, né, que nós somos diferentes, né, porque nós somos repartidos por Cristo, tem um teste que é o Eneagrama, que ele é interessante. Ele dá vários perfis da nossa personalidade, né? E aqui foi traçado para 3 tipos de perfil específico. E aí esse teste ele traz a seguinte exemplificação. Ele vai falar de um perfil emocional, racional e um visceral. Isso é perfil da psique. Então, todos nós vamos ter aqui alguma identificação sobre algo que nós vamos falar aqui agora. E aí eu estava pensando justamente sobre isso, né? A gente passou por um período aí de pandemia, está vivendo ainda esse período, né? Então, muito isolamento, muitas perdas. Eu creio que muitas pessoas perderam entes queridos, perderam amigos, perderam pessoas próximas. Então, vamos pegar um exemplo disso, vamos trabalhar em cima de uma perda, vamos pegar um exemplo, uma perda de um avô. Então, vamos trabalhar com essa ideia. Quando você tem uma pessoa que perdeu ali, por exemplo, um avô, e você vai transmitir, você vai falar essa notícia para essa pessoa, e essa pessoa é emocional, né? Isso vai tratar as questões da vida dela a partir das emoções. E aí quando você chega e vai falar isso com a pessoa racional, isso vai tratar ela, as questões, a partir da razão. E quando você vem com essa notícia para uma pessoa visceral, isso vai tratar as questões da vida dela a partir de uma ação. Então a gente tem 3 caminhos diferentes com a mesma notícia, a mesma informação. E são 3 pessoas com distintos caminhos a ser traçados. Isso mostra como nós somos diferentes. O primeiro, quando você passa uma notícia dessa, por exemplo, o emocional, isso afeta ele em quê? Ele vai chegar e falar, não, eu não tive tempo com meu avô, eu não li aquela mensagem do WhatsApp, eu não liguei para ele, não, eu não tive aquele tempo, eu falei que eu ia fazer uma visita para ele, eu não fui. Como eu perdi o tempo, eu deixei de ir, eu deixei de estar. Daqui a pouco ele pega o álbum de fotografia, ele abre as fotos e começa a olhar. O emocional ele vai reagir dessa forma. E essa mesma notícia vai para o racional, né? E como isso afeta ele, ele vai chegar e falar, como que eu vou explicar para os meus filhos sobre a brevidade da vida? Como que eu vou explicar o que isso traz de consequência para a gente, os reflexos, o que a gente tem que meditar? Como que eu vou fazer? Ele já está pensando como que ele vai transmitir, como que ele vai absorver isso. E aí essa mesma notícia chega lá no visceral. E como isso afeta ele? Ele já vai chegar e falar assim, alguém já viu o caixão? Alguém já viu lá o cemitério, como é que está? Já está tudo certo? A roupa! Como é que está a roupa? Vocês já resolveram isso? Tem que resolver essas coisas. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Em qual desse perfil aqui vocês se encaixam? Qual perfil desse vocês se encaixa? Quem se encaixa aqui nesse perfil emocional, levanta a mão, só para mim ter uma ideia. Quem se encaixa aqui no racional? Quem se encaixa aqui no visceral? Que é de fazer, de ação.
Irmãos, a gente vê que a gente teve diferenças aqui, e olha que a gente está na quantidade pequena de pessoas. Imagina a gente trazer essa amostra para uma quantidade maior de pessoas, a gente vai ter diferenças. Isso mostra para nós que nós somos diferentes. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês sabem qual que está certo? Sabem? Todos estão certos. Está certo chorar? Tá. Está certo pensar? Tá. Está certo fazer? Tá. Está tudo certo. Não tem nada errado. E por que está tudo certo? Porque Deus nos fez diferentes. Glória a Deus. Isso é libertador, meus irmãos. E aí uns vão falar, né? Ah, você nem chorou na perda do vô. Você é um insensível. Como que você fez isso? Outros vão falar, mas você nem chorou na perda, né? Você é insensível. Outros vão falar, mas vocês nem pensaram na brevidade da vida. Vocês não trouxeram isso como um ensino para a sua vida. Vocês não pararam para analisar. Como que vocês podem ser desse jeito? E o outro vai falar, vocês também não fizeram nada, vocês não quiseram fazer nada, nada foi feito, vocês não pensaram nem se esse velório podia ser bonito se não fosse eu. E todo mundo vai estar na sua razão, no seu direito e querendo falar do outro. Se a gente não entender essas diferenças que há em nós. E exemplo que a gente é diferente, não traz só na nossa vida. Até nas denominações, se a gente for falar, existem as diferenças. Por exemplo, a gente vai pegar aqui os racionais, né? Precisamos ler a Bíblia. Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Precisamos ler livros. Precisamos conhecer a palavra em profundidade. Vamos estudar. A gente pega o visceral e fala, de que adianta você ler, conhecer se você não está indo na favela? De que adianta você ler se você não está evangelizando? De que adianta você ler se você não está nas missões? Isso não adianta de nada. É mais ou menos o mesmo caminho. E aí, vem o emocional e fala, de que adianta vocês ler, vocês ir na favela, fazer tudo, mas vocês não sentem nada. Vocês não têm aquela emoção. Vocês são insensíveis. Vocês não é convertido não, não é tudo convertido não. Vocês lê, vocês vão, mas vocês não têm o Senhor. E é desse jeito. E a gente começa a conjecturar, e a gente começa a achar o que é, porque o irmão não é igual a nós somos. E a gente vê que a nossa caixa é perfeita, o nosso exemplo é perfeito, e a gente quer que ele faça a mesma coisa. E não é, porque Cristo ele repartiu, ele deu uma parte para um, para outro, para que a gente junta, e quando junta a gente faz um todo. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, isso é bom demais. Isso é bom porque faz com que a gente venha procurar em Cristo a revelação de qual é a nossa parte, o que Ele quer de nós, o que Ele quer de mim, Leandro, qual que é a minha parte que eu preciso fazer em cima daquilo que Ele me deu. E isso é bênção, meus irmãos. Deus nos fez diferente. E vocês sabem por quê que Ele nos fez diferentes um do outro? Vocês sabem por quê que Ele não deu tudo? Vocês sabem por quê? Para a gente precisar um do outro. Para a gente precisar do outro. Imagina se Deus te desse tudo. Você ia chegar e falar, eu não preciso dos meus irmãos para me fazer nada, porque eu já tenho tudo. E aí Deus ele te deixou faltando alguma coisa, você pode ter certeza, para te completar na vida do irmão. E eu vejo como Deus é perfeito, que Ele se revela de várias formas, de várias maneiras. E a gente viveu isso no conselho, numa mensagem. A gente teve uma experiência dessa. Nosso irmão que não está aqui, ele se manifestou e falou, cara, às vezes eu vejo assim as nossas situações, as nossas dificuldades, mas eu vejo que fulano tem isso, que Deus é revelado na vida dele, já o fulano tem isso, e o outro tem isso, e a gente viu que isso é que formava a unidade. E reflete muito nisso do que a gente está falando hoje. Somos diferentes, porque nós somos diferentes em perfil, na psique, nós somos diferentes, mas o que nos une, que é um Cristo, nos faz um só. As nossas diferenças juntas nos faz um.
E é isso que a gente quer transmitir para nós como igreja nessa noite. É isso que eu quero transmitir para nós vivermos em comunhão. Não só para a gente sentar e tomar um café. Não só para a gente sentar e comer numa mesa, apesar disso ser muito bom. Mas que a gente venha em profundidade. Que a gente não venha ficar aí raso. Que a gente venha permitir essa transformação do Senhor em nossas vidas. Que a gente venha viver essa plenitude, né? No versículo 11, 12 e 13 de Efésios, fala, né, assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, evangelista, outros para pastores, mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Amém, irmãos? Cheguemos à maturidade, à medida e estatura e da plenitude perfeita de Cristo. Glória a Deus. Então aqui mostra, uns foi chamado para mestre, apóstolo, profeta, evangelista, tudo diferente, atuações diferentes, formas de expressões diferentes, mas tudo isso quando junta, está apontando para uma direção só, que é Cristo. E é isso que nós cremos. Como congregação, é isso que nós cremos de Cristo em nossa vida, é isso que nós cremos na nossa caminhada do Evangelho. É para que cada vez mais nós possamos ser parecidos com Cristo naquilo que Ele tem para nós como expressão. E nós cremos que isso junto com cada um de nós formamos essa unidade, esse todo, e somos assim os membros, né, desse corpo de Cristo. Amém? Uma vez eu até falei, né? Não tem como você ter um corpo com 6 braços, com 8 pernas, isso é anomalia. Mas você ter expressões diferentes, você forma um corpo. Então que a gente venha permitir Deus trabalhar em nossos corações nessa noite. Tanto no âmbito relacional, que a psique nos traz, que nós somos diferentes, como nas nossas ações, nas nossas obras. De ser fraternal, de ter intimidade, de ver o irmão como verdadeiramente ele precisa ser visto, como um irmão. Não somente um irmão de falar, paz, irmão, ó o irmão aí. Não, é chamar para dentro e falar, é meu irmão. Amém? Vamos orar? Amém, Pai. Obrigado, Senhor, porque isso é maravilhoso, Pai. Sua graça, Pai, é transbordante sobre nossas vidas, Pai. E Sua palavra, Pai, ela nos ensina todos os dias, Pai. Sua palavra é atual, Pai. Nós estamos hoje aqui, Senhor, meditando, Pai, sobre as características da igreja primitiva, Pai. Mas essas palavras, Pai, nunca foram tão atuais como está sendo para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a revelarmos, Pai, o Seu amor através das obras, Pai, que o Senhor nos chama, Pai. Com o nosso amor fraternal, Pai. De olhar para o irmão que está com necessidade, Pai. De permitir, Senhor, vivermos a intimidade que a igreja primitiva vivia, Pai. Onde todos olhavam um para o outro com igualdade, Pai. Nos leva, Pai, a ter essa viver isso na prática, Pai. Não somente de leitura, mas que a gente venha materializar isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos leva, Pai, a entendermos, Pai, que nós somos diferentes. E essas diferenças é que nos faz, que nos torna um só em Cristo, Pai. Que é justamente, Pai, essas diferenças, Pai, é que faz com que eu não seja um todo completo, mas que a parte que me falta está no irmão, a outra parte está no outro irmão, a outra parte está no outro irmão, Pai. E eu vejo que isso é o corpo do Senhor sendo revelado, Pai. Traga, Senhor, isso na nossa consciência, Pai. Desce, Senhor, essa palavra para o nosso coração, Pai. Porque aí, Senhor, a gente vai alcançar, Pai, a nossa comunidade local.
Isso vai refletir no nosso bairro. Isso vai refletir, Senhor, na nossa cidade. Isso vai refletir, Pai, para um estado, para um distrito. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, faz a transformação em nossos corações, Pai. Move, Pai, corações petrificados. Permita, Senhor, serem transformados e mudados, Pai. Porque a sua palavra se renova, Pai, todos os dias. E ela nos transforma, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.